Fala, galera. Bruno Henrique, do Flamengo, é indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores. O atacante é suspeito de manipular lance em jogo contra o Santos em 2023. 9 apostadores, entre eles parentes do atleta, tinham conhecimento. Vamos ver aí o debate do Jogo Aberto sobre este tema. Todo mundo aqui tá nessa história de Libertadores, Brasileirão, não sei o quê, mas não tem só as preocupações, os problemas dentro de campo. E aí que tá. Eu fico constrangida de falar de um assunto como esse, mas o que acontece com o Bruno Henrique, atleta do Flamengo, e que foi ontem indiciado pela Polícia Federal, uma investigação que começou no ano passado. Na verdade, há mais tempo. No passado, ela ganhou corpo, ganhou provas, tem WhatsApp, tem conversas da participação dele e uma participação ilegal num esquema envolvendo apostas esportivas. Isso tem sido muito condenado no futebol mundial, em vários lugares, em vários países. E a Gabi Marino, ela trouxe pra gente um resumo, um apanhado geral da situação que está acontecendo com o Bruno Henrique. Ela está no Maracanã, já preparando tudo, organizando os detalhes de Flamengo e Juventude. Mas queremos, Gabi, que você faça esse resumo para quem está chegando agora, para que as pessoas possam entender a situação do Bruno Henrique nesse caso. Vamos lá, Renata. Boa tarde para você novamente e para todos que nos acompanham aqui no Jogo Aberto. Em novembro do ano passado, aconteceu essa operação da Polícia Federal, operação de busca e apreensão, no Ninho do Urubu, na Gávea e também na casa do Bruno Henrique. Aí foram apreendidos diversos documentos e celulares. E em um desses celulares, do irmão do jogador, do Vander Nunes Pinto Júnior, foram encontradas essas conversas que o Bruno Henrique afirma que tomaria um cartão amarelo no jogo contra o Santos. E é exatamente esse lance que está sendo investigado pela Polícia Federal. Essa partida que aconteceu em novembro de 2023, lá no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Campeonato Brasileiro. O Bruno Henrique, ele recebe um cartão amarelo por conta de uma falta no Soteldo aos 50 minutos do segundo tempo. Ele reclama bastante com a arbitragem e aí recebe o cartão vermelho logo na sequência e é expulso desse jogo. Esse caso chegou ao STJD em agosto do ano passado, ou seja, 9 meses depois da partida, mas aí o órgão entendeu por arquivar esse processo porque disse que não havia indícios de que o Bruno Henrique teria forçado o cartão amarelo nesse jogo. Então, agora o STJD pediu para a Polícia Federal para compartilhar todas essas informações e aí o Bruno Henrique ele pode ser suspenso do futebol por 1 a 2 anos e também pode ser banido do futebol em caso de reincidência. Ele e mais 9 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. Eles foram indiciados no artigo 200 também da Lei Geral do Esporte. Pode ser punido se condenado também na Justiça Comum. Além do Bruno Henrique, 3 parentes do atleta. O irmão dele, o Vander, a esposa do Vander, a Ludmila Araújo Lima, e a prima do Bruno Henrique, a Poliana Esther Nunes Cardoso. Esses 3 parentes do Bruno Henrique teriam lucrado mais de R$ 4.500. Renata. Obrigada pelas informações, Gabi. A gente vai agora repercutir isso no debate. Chico Garcia, bem complicada a situação, porque eu comentava aqui no nosso primeiro tempo do Jogo Aberto que o jogador, ele produz o espetáculo chamado futebol e que é o material, a matéria-prima das apostas esportivas. Então, ele não pode se envolver nisso, não tem como. Ele é um agente, né, do esporte, é um cara muito querido pelas crianças, que é um ídolo do Flamengo, está na história do Flamengo, um dos maiores da história do Flamengo. E assim, obviamente a gente condena esse tipo de coisa, caso comprovado, com qualquer jogador, mas quando envolve um jogador do tamanho do Bruno Henrique, a gente vê o tamanho do problema, né? A gente vê que, puxa vida, cara, como é ruim muitas vezes a gente não sabe exatamente o que aconteceu, se ele se deixou levar por uma situação, se foi premeditado, não dá para saber. A Polícia Federal vai investigar atentamente. O Flamengo acho que faz o certo, assim, dentro de por proteger o seu patrimônio ali, apostar na presunção da inocência, enquanto não há a confirmação, apesar das conversas reveladas. Mas, enfim, tem que esperar realmente a conclusão de tudo isso. Vocês falaram aqui também mais cedo, né?
eu não sei como é que vai estar a cabeça dele para o jogo. Relacionado ele está, porque é funcionário do clube, mas acho que aí tem que ter uma conversa do Felipe Luiz com ele, do treinador. Se ele tá tranquilo, né, daqui a pouco ele não fez nada, chega pro treinador e fala assim, cara, eu tô de boa, eu vou pro jogo, porque isso aí vai ser resolvido e tal, e aí a coisa se desenrola dessa maneira. Se ele tiver abalado e tal, aí acho que cabe uma preservação. Agora, é muito triste, né, Renata? Porque o pessoal até direciona de uma maneira equivocada, né? As apostas esportivas, elas existem desde a Grécia Antiga, né? O problema é você ter um agente do esporte manipulando esse tipo de coisa para obter benefício. O torcedor, ele aposta no boteco, na casa dele, exatamente, porque alguém rouba da casa de apostas, né? A casa de apostas, ela vai lá, tem uma inundação de apostas naquele segmento em que o jogador que está dentro de campo provoca isso. Ou seja, é muito ruim, muito triste e que tudo seja apurado da melhor forma. Olha, tem vários aspectos importantes, Marco Aurélio Cunha, mas tem um que é a presunção de que você não será punido, que nada vai acontecer, que são valores baixos, que não tem problema. Ah, mas o atleta ganha muito, mas aí cada familiar, cada amigo, cada parceiro ganha um pouquinho ali. As pessoas acham que elas vão fazer algumas coisas e, para quem não sabe, tem um órgão que fiscaliza quando uma aposta ela é suspeita, isso é passado para outras também casas de apostas. Então, não é bem assim, não é que acontece numa e fica por ali. Muitas vezes os alertas são gerados e esse provavelmente gerou um alerta e gerou uma investigação, Marco. É uma pena isso acontecer com um jogador desse nível, né? Mas fica muito claro a ignorância que os atletas têm muitas vezes de suas próprias responsabilidades, né? Isso vale para um atleta do nível do Bruno Henrique, como vale para um atleta da Série C e D do brasileiro. É preciso ter consciência, os clubes têm que passar essa noção de responsabilidade para os atletas. Eu tenho certeza que, olha, quem sou eu para poder falar, mas o Bruno Henrique foi tonto, essa é a palavra. Ele não percebeu, ele não teve a dimensão. Aí ele falou alguma bobagem, passou lá, tal, o cartão, vou tomar um cartão, tal. Meio inconsequente. Eu tenho absoluta convicção, por conhecer atletas, viver com eles há mais de 40 anos, que é quase uma tolice, mas é crime, né? Então, eu lamento por ele, lamento pelo Flamengo, lamento por cada atleta que imaginar que isso aí é uma brincadeira. Não é brincadeira, é muito sério. Então, que eles se convençam, que se afastem dessa questão de manipulação, de aposta, de amigo. Muito amigo chega nessa hora para, pô, me ajuda aí e tal, e o cara não sabe falar não, o jogador não sabe falar não para os parça. E, de repente, faz uma besteira dessa. Eu lamento por ele, espero que realmente isso se resolva. Eu tenho muita convicção da sua inocência de alma, talvez não de fato. Aí é que tá, não é? Porque a investigação, pelo que nós estamos acompanhando, é bem completa. Lembrando que quando apreenderam o celular, o computador do Bruno Henrique no ano passado, ele foi para o jogo também, ele não falou que era inocente e tudo mais. E agora vamos ver a postura, até fica essa expectativa para a escalação do Flamengo logo mais contra o Juventude, Ulisses. Porque no dele ele tinha apagado as conversas, né? E no do irmão ficaram as conversas. A Polícia Federal achou todas as conversas. Se apagar não tem problema, porque a polícia vai lá e resgata também. Sim, às vezes não acreditem que apagar conversas acabou. Não, o que indica ser mais suspeito ainda. Pra que apagar? Mensagens apagadas. Toma cuidado aí, gente. Toma cuidado com esse negócio. Acho que te interrompemos, Ulisses. Então, e pegou no celular do irmão dele, tem conversa que realmente não dá para recuperar, infelizmente. É criptografada e ela não dá, nem a polícia às vezes consegue. Foi pego no telefone do irmão dele, a conversa aberta, explícita, escancarada, entendeu? Isso aí não é burrice, isso é desonestidade. Isso é você ser desonesto com o seu torcedor, com o seu clube que te paga o teu salário e desonesto principalmente com o futebol de uma maneira geral. Então isso é desonestidade, entendeu? Isso não é burrice, não. Então a pessoa que faz esse tipo de coisa, ela não tem moral de cobrar nada de ninguém. Ela é desonesta. E o Bruno Henrique, se for provado, ele mostrou ser um cara desonesto e que não, me desculpa, tem que ser duro assim mesmo. E que não merece o respeito de ninguém. Porque você utilizar de uma artimanha para gerar lucros para terceiros, entendeu? De uma malandragem, isso é malandragem. Para gerar lucro para terceiros, você me desculpa, isso é desonestidade. O jogador, eu conheço um monte de jogador de futebol. E já ouvi um monte de jogador de futebol que teve proposta disso, daquilo. O cara falou, você acredita que o cara vem me fazer uma proposta para eu tomar um amarelo? Ou para eu fazer isso ou aquilo?
para eu ganhar alguma coisa. E nunca mais falei com o cara, eu não quero mais contato com esse tipo de gente. Porque eu sou um cara honesto. Isso já vi atletas falar, atletas de seleção brasileira. Já me contaram cada uma que é uma barbaridade, um absurdo. Que empresário mas tem forçava a atleta de situação. seleção brasileira sendo investigado, que é o caso do Paquetá, e o processo é bem sério, já está avançado, inclusive, e o Paquetá sofreu várias consequências no clube e também na seleção brasileira. E até o Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique é um exemplo que podia jogar na seleção brasileira, que estava jogando. Que foi para na Rússia. Exatamente por isso. Exato. Mas sabe o que é mais triste nessa história para mim? Sabe por que eu fico triste com esse negócio envolvendo jogadores desse tipo? Porque é uma minoria que consegue chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro. Verdade. Pô, o futebol brasileiro é o sonho de milhares e milhares de crianças no Brasil. Uma minoria chega na Série A do Brasileiro. E uma minoria minúscula consegue virar ídolo de um dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo. E aí o cara, com todo respeito ao Bruno Henrique, mas se corrompe dessa forma, tem um salário milionário. Não é que recebe e não justificaria, mas tem um salário milionário e se corrompe dessa forma. Se quer ajudar um familiar, não é muito mais fácil você ir lá, Bruno Henrique, abrir mão de 100 mil reais do seu salário milionário e dar um dinheiro pro seu familiar? Não é muito mais fácil do que incentivar o cara a apostar no cartão amarelo? Então, para mim, desculpa, sabe por que eu não tenho dó? Porque quem sofre realmente é o torcedor. O torcedor que paga ingresso está lá de tonto enquanto tem um cara manipulando ali de alguma forma. E o torcedor que também participa de apostas e que está levando aquilo como boa fé. E não é boa fé. Exatamente. Porque alguém está manipulando. E o pior, por isso que eu não tenho dó. A dó eu tenho do torcedor, que muitas vezes é feito de tonto, né, de otário por esses caras. E no meu ponto de vista, a gente vê que vale a pena para muitas pessoas. Só que bom que está sendo investigado. E o Bruno Henrique, uma figura até então bacana, uma figura legal, ídolo do Flamengo, que é algo muito difícil. Faz um negócio desse, não dá. Mais uma vez, a gente já viu no Brasil que muitas vezes roubar na política vale a pena, roubar ali vale a pena, roubar aqui vale a pena. Bom que tem que ser investigado para dar exemplo nesses caras, porque é corrupção. Não tem que passar pano para nada disso. E a princípio, pelo que temos de informações, é uma investigação bem apurada, bem minuciosa, não é nada apressado. Everton Guimarães, você está chegando agora aqui, vai aparecer no nosso telão. É um assunto delicado, chato, eu gostaria que ele não existisse, mas infelizmente isso vem à tona através da Polícia Federal, através de conversas que foram flagradas e detectadas. E se isso for comprovado, é uma pena, porque o Brasil perde um jogador que estava na pré-lista do Dorival Júnior há poucos dias, entre os 50 nomes selecionados por ele. E aí não é uma questão de futebol, de talento, é uma questão de moralidade. Boa tarde para você. Boa tarde, Rê. Estou aqui faz tempo, a gente teve um probleminha por causa da chuva, das fortes chuvas que atingem a capital mineira, mas eu não tenho nenhuma compaixão com esse tipo de atitude, com os atletas, com os envolvidos, nenhum tipo de compaixão. E aí nós estamos notando a importância da regulamentação, né? A regulamentação da segurança para o torcedor, para o que aposta e para o que não aposta, porque não dá para olhar só para quem entra nas casas de aposta e coloca o dinheiro ali. Não dá. Porque quando há uma manipulação, quando o jogador se envolve numa situação dessas, alguém está sendo beneficiado, a casa de aposta sendo prejudicada, mas os torcedores do seu time perdem um jogador para um próximo jogo, coloca em xeque o trabalho do treinador, o trabalho de uma direção, todo o investimento que é feito nele. Então, eu não tenho compaixão com quem comete crime. E quando ele é indiciado, é porque a polícia entende que ali as provas são suficientes para isso. E a punição precisa ser rigorosa, Rê. A punição precisa ser rigorosa, pesada. Sabe por quê? Para servir de exemplo. E quando regulamenta, estabelece uma condição de controle, hoje mais do que nunca, as casas de apostas que estão regulamentadas têm geolocalização, reconhecimento facial, anexação de conta bancária. Isso exatamente para dificultar o criminoso, para dificultar o golpe, para dificultar esse tipo de quadrilha que pratica esse tipo de coisa. Então, eu não tenho compaixão, independentemente de ser gente boa, de ser um cara humilde, etc. e tal, entrou, tem que pagar. Cometeu erro, cometeu crime, que pague por ele e que, de fato, caso seja condenado, a punição seja exemplar, para a gente afastar de vez esse tipo de ação dentro do futebol. Renata? É um caso muito sério e realmente é uma lástima que isso
efetivamente aconteça com qualquer atleta. Bom, a gente volta com o Rodrigo Jufo, que tem acompanhado desde cedo, desde ontem, claro, toda a nossa equipe, trazendo informações, o Igor Rezende, a Vitória Leite, o Pedro Ivo, Luciano Borges e o Rodrigo Jufo e todos os nossos repórteres também na redação, do caso do Bruno Henrique. Conta pra gente que pé que tá e qual que é o passo desse momento, né? Que se tem alguma atualização nesse momento, Jufo. Com pena de 2 a 6 anos de reclusão. E estelionato, que prevê pena de 1 a 5 anos de prisão. Os demais foram indiciados por estelionato. A informação do indiciamento foi publicada inicialmente pelo site Metrópolis. Procurado pelo GE, a assessoria de Bruno Henrique afirmou que, por enquanto, o atacante não vai se manifestar. O Flamengo publicou uma nota cerca de 1 hora depois da publicação da reportagem. O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento de regras de fair play desportivo, mas defende por igual a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito, diz a nota rubro-negra. Os investigados foram alvo de uma operação de busca e apreensão realizada em novembro do ano passado. Policiais federais estiveram em endereços ligados a Bruno Henrique, inclusive no CT do Flamengo. O atleta estava em casa e teve o telefone celular apreendido. Nos celulares obtidos na operação, a PF encontrou mensagens de Bruno Henrique com outros investigados. Em uma delas, o irmão do jogador, Vander, pergunta quando ele tomaria o 3º cartão amarelo. E o atacante rubro-negro responde: contra o Santos. As investigações tiveram início em agosto do ano passado, após operadores de apostas relacionadas ao cartão amarelo que Bruno Henrique tomou do jogo contra o Santos pela 31ª rodada do Brasileirão de 2023, disputado em Brasília. 3 casas de apostas soaram alertas. Uma delas apontou que 98% de todas as apostas de cartões daquela partida foram direcionadas para Bruno Henrique. Em outra, o percentual chegou a 95%. O atacante, que naquele campeonato havia sido advertido com 5 cartões amarelos em 22 jogos até então, entrou em campo pendurado contra o Santos. Naquela partida, Bruno Henrique foi amarelado nos acréscimos do segundo tempo após fazer uma falta em Soteldo, quando o Flamengo já perdia por 2 a 1. Depois, reclamou e foi expulso pelo árbitro Rafael Klein. Apesar da investigação, o Flamengo decidiu não afastar Bruno Henrique do time. O atleta se manifestou sobre as suspeitas dias depois, após o título da Copa do Brasil do ano passado.